Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13. A realidade cultural a ser ponderada no dia de hoje permite probabilidades muito boas de enxergar e perceber mais de perto o grande mistério da presença de Deus em todo o cosmos. E para isso Deus faz concessões, a fim de que muitas pessoas tenham uma experiência com Ele. Quero iniciar fazendo uma pequena observação que é proposta na primeira leitura, algo que, a meu ver, deve nos dar certo tremor e arrepios. Diante de várias peripécias do ser humano, tendo em vista enganar o seu próximo e ainda fugir à presença de Deus, o profeta Amós é inspirado por Deus a anunciar algo duríssimo. Vemos que Deus fala pela boca do profeta Amós que haverá tempos em que muitas pessoas irão querer ouvir e aprender com a palavra de Deus, mas naqueles dias ninguém encontrará um sonido sequer da voz de Deus. Algo que à primeira vista assusta em muito, visto que enquanto ainda podemos escutar algo proveniente do céu, devemos aprender a dar o devido valor. Você valoriza o anúncio de Deus em sua vida? Diante desse primeiro olhar e de certo ponto de vista, fica claro o quanto o ser humano depende não somente do alimento físico para o seu corpo, mas a visão litúrgica de hoje enfatiza a real necessidade de que cada pessoa precisa de um alimento espiritual a fim de preencher a sede de Deus em sua alma. De fato, um outro salmo, o número 62, diz que a nossa alma tem sede de Deus. Já o salmo que lemos hoje na liturgia diz assim: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma mensagem como esta deveria fazer cada pessoa assimilar o mais rápido possível a real importância de que a vida espiritual é aquela a qual deveria estar em primeiro lugar. E não pensar somente nos desejos da carne, pois esses últimos podem levar a alma a um verdadeiro abismo sem retorno. Isto é, se a vida pessoal for alimentada somente pelos desejos da carne, a alma pode ser levada lentamente aos caminhos do inferno. Para onde você gostaria que a sua alma fosse levada? Ao inferno ou ao céu? A pergunta é fácil de responder, não é mesmo? Creio que todos irão responder: para o céu, Padre, é lógico. Então podemos acrescentar nas considerações de hoje: você tem alimentado a sua vida espiritual corretamente? Ou tem se preocupado somente com os desejos da carne? Conforme o alimento de sua vida pessoal, este será o caminho da sua alma ao final de sua vida. Sabendo de todas as fragilidades do ser humano, então Jesus chama todas as pessoas a caminharem junto dele, a fim de que ninguém se engane quanto ao tipo de alimento que deve ser ingerido para a sua vida espiritual e interior. O chamado que hoje vemos Jesus fazer na vida de Mateus é o mesmo chamado que ele faz a cada pessoa em toda a face da terra. Vamos lá. Por que será que Jesus faz este chamado na vida de pessoas como Mateus, por exemplo? Bom, ele mesmo irá responder ao ser questionado quando entra na casa de Mateus, que naquela ocasião havia muitos cobradores e pecadores. De fato, após chamar Mateus para se tornar discípulo seu, Jesus visita a sua casa. E vale a pena lembrar que Mateus era cobrador de impostos e por isso o rol de suas amizades não era tão boa assim. Neste ponto, Jesus é questionado porque ele vai até a casa de Mateus. A resposta de Jesus é fabulosa, uma resposta que cada um de nós devemos tomar posse dela sem problemas algum. Jesus diz que ele veio para ajudar os enfermos, pois os saudáveis não precisam de ajuda, significando que cada pessoa mal alimentada espiritualmente em toda a sua vida, agora, a partir de Jesus, há novas chances de restabelecer a sua saúde espiritual, dado que Jesus é a fonte de
todas as nossas sedes e curas espirituais que o nosso corpo necessita. Realmente, a liturgia, ao dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, entre algumas vertentes, quer indicar que o nosso corpo tem sede da palavra de Deus. E por isso Jesus chama a cada um de nós, a fim de que tenhamos a nossa alma totalmente saciada da vontade de Deus. Uma experiência única e mística que Deus quer conceder a cada um de nós, independentemente de quem somos. Lembre-se que Mateus não era de tão boa laia, mas Jesus concedeu a ele uma chance que ele soube aproveitar muito bem. Ouviu a voz de Jesus e obteve uma experiência pessoal com o próprio Jesus, o que mudou drasticamente toda a sua vida para muito melhor. E ainda conseguiu que Jesus entrasse e permanecesse em sua casa. Você não gostaria de fazer como Mateus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!